boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Congresso Labirinto, que está sendo um sucesso. E hoje à noite nós teremos uma conferência e seguida de uma mesa redonda. Essa atividade agora da noite é a psicopatologia no autismo. E nós vamos ter a presença do professor Dr. Paulo Dalgalarrondo, que é psiquiatra, possui mestrado em saúde mental pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em psiquiatria pelo Instituto de Saúde Mental de Mannheim, da Ruprecht Universität Heidelberg, Alemanha. É professor titular de psicopatologia na Unicamp, atua na unidade de internação psiquiátrica do Hospital das Clínicas da Unicamp e no ambulatório de psiquiatria infantil geral, no ambulatório de crianças pequenas, 0 a 4 anos, no ambulatório de gênero e sexualidades, no ambulatório de transtornos alimentares e no ambulatório de psicoses do HC Unicamp. É uma honra enorme para nós receber você aqui, Paulo, essa noite, para nos abrilhantar com todo o seu conhecimento. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Seja bem-vindo. Pronto. Então, para mim é uma honra estar aqui, é uma alegria muito grande, né, estar participando desse congresso, Labirinto, e Manuela e Milena são duas amigas queridíssimas de há muito tempo, né? E da conexão Campinas-Salvador. Então, para mim, é um motivo de honra e de muita alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Paulo, ele vai falar sobre autismo, psicopatologia e fenômenos Savant. O slide, por favor. Paulo, para quem não sabe ainda, ele é o papa da psicopatologia. Então, com certeza, vai ser um brinde assim de champanhe francês essa conferência. Agora já está na tela, Paulo. Posso começar? Pode. Tá bom. Então, é uma honra e eu já vou passar a aula propriamente dito, a psicopatologia do autismo. Eu vou falar essa aula para falar de psicopatologia do autismo. Eu vou falar um pouco da história do autismo, que para mim é uma entrada, é um modo de introduzir a psicopatologia do autismo que eu gosto muito, contar como é que essa noção de autismo, de TEA, surgiu na medicina, na psiquiatria, na psicologia clínica moderna, né, a partir de alguns grandes pesquisadores e pesquisadoras, né? O próximo slide, então, eu vou falar sobre a história da psicopatologia do autismo, vou falar sobre o quadro clínico e vou terminar falando sobre TEA, fenômeno Savant, né? O fenômeno do savantismo, o fenômeno Savant, e um pouco sobre arte e autismo, né? Bom, eu começo falando sobre esse senhor, um médico, um pediatra de Londres do século XIX, o Dr. John Langdon Haydon Down, né? Esse nome Down vocês já conhecem, né? E vocês vão descobrir por quê e por que ele é uma pessoa tão importante para a história do autismo, né? Ele trabalhou um grande hospital ou asilo, né, para crianças com deficiência intelectual, esse Earswood Asylum for Idiots de Londres, né? Nesse ele foi superintendente, remodelou esse hospital, melhorou a qualidade dos cuidados e descreveu, a partir das suas observações de muitos anos, ele descreveu vários fenômenos que entraram para a história da medicina. Por exemplo, em 1866, ele escreveu um trabalho em que ele descrevia um grupo de crianças com deficiência intelectual que ele achava parecido com pessoas da Mongólia, ele chamou de mongoloides, né? E que atualmente se tornou a síndrome de Down em homenagem a ele, né? Que identificou esse tipo de
de deficiência intelectual, né, em 1866. Em 1887, ele descreveu um grupo de crianças com deficiência intelectual, que ele dizia que é o subgrupo de desenvolvimento, crianças do tipo do desenvolvimento, o terceiro tipo, e aí ele descreve o que hoje nós conhecemos como regressão autística e autismo tardio, né? A primeira descrição científica desses fenômenos. Ainda em 1887, o fenômeno que ele chamava de idiot savant, que é o atual fenômeno savant, também foi descrito pelo John Down. Então, ele descreveu a síndrome de Down, descreveu a regressão autística e descreveu o fenômeno savant. Se ele fizesse só uma coisa dessas, já mereceria um lugar na história, né? Mas ele fez as três coisas, né? O John Down, ele trabalhou muito a partir da observação das crianças, né, com deficiência intelectual que estavam nesse asilo. Eram mais de 200 crianças que eram internadas e viviam praticamente nesse asilo, e no século XIX eles eram classificados em idiotismo, que era a deficiência intelectual mais grave, e o que eles chamam de imbeciles, que era a deficiência intelectual mais leve. O Down não gostava dessa classificação, ele dizia que era uma classificação que não acrescentava nada, e ele preferia o termo feeble-minded, que é mente fraca, uma tradução literal, e ele dizia que a classificação melhor era a classificação que se aproximasse mais da etiologia, da causa da deficiência intelectual. Então, em 1887, ele descreveu diversos tipos de deficiência intelectual e ele classificou em 3 grandes tipos. O primeiro, que ele chamou de congenital, que era aquelas deficiências intelectuais congênitas, que a criança nascia já com algum problema, que ele tentou agrupar segundo o que ele pensou que teria semelhança com grupos étnicos. Ele falava de famílias étnicas, né? Pelos aspectos da aparência da criança, né? Os que hoje nós chamamos das marcas genéticas, dos estigmas genéticos, né? O segundo tipo, que ele chamava de deficiência intelectual acidental, que era acidental, são crianças que nascem com uma inteligência normal, mas algum acidente, né, transforma essas crianças ou perturba, né, essas crianças, como, por exemplo, um trauma físico, um trauma crânioencefálico, intoxicações, infecções, meningoencefalites, né, diferentes inflamações do cérebro, né? E o terceiro tipo, que ele chamava de developmental, o tipo do desenvolvimento, né, que eram casos de crianças que tinham desenvolvimento no início da vida normal, mas apresentavam uma regressão autística e autismo de surgimento tardio. Ele não usou o termo autismo, porque não havia ainda, o termo autismo foi introduzido na psiquiatria no comecinho do século XX, né, algumas décadas depois, pelo Eugen Bleuler, lá na Suíça. Então, mas ele descreveu essas crianças. Então, como ele descreveu, né, ele dizia que essas crianças feeble-minded, mas do tipo desenvolvimental, ou terceiro grupo, né, elas não tinham aspectos físicos da deficiência intelectual, ou seja, não tinham aqueles estigmas da deficiência intelectual que os grupos congênito de síndromes genéticas, hoje a gente sabe que são síndromes genéticas, apresentam. Ele diz que eram crianças que, após um desenvolvimento normal, abruptamente regridem, perdem o seu brilho, ele falava assim, e perdem a linguagem, né? O que hoje nós conhecemos como regressão autística. Há uma suspensão do desenvolvimento intelectual normal com as seguintes características. Então, nas palavras do John Down, ele dizia que essas crianças lived in a world of their own, viviam num mundo próprio, no seu mundo, ensimesmada em seu mundo, que é o que hoje nós chamamos do isolamento socioafetivo, né, as dificuldades de interação socioafetiva da criança com TEA, né? Também falava de lessened responsiveness to all endowments of friends, né? Então, perdiam a resposta, não respondiam
aos esforços das outras crianças e dos pais de se aproximarem delas, o isolamento afetivo. Ele falava que spoke in the third Paulo, Oi? você tem que lembrar de pedir para passar os slides, tá Eu bom? peço, eu peço. Está no slide certo agora, Manu? Está ainda na foto de Down. Ah, não. Então, passa para o próximo slide aí. Começa com John L. H. Down. Tá bem? Está nesse, na foto Passou? dele. Ótimo. Esse? Então, o Down descreveu essas crianças, que hoje nós chamamos de crianças com autismo ou com regressão autística, né? Crianças que não têm os aspectos físicos da deficiência intelectual congênita, são crianças que abruptamente regridem, elas desenvolvem alguns meses ou os primeiros anos e logo perdem o seu brilho, perdem a linguagem, né? E o terceiro aspecto, uma suspensão do desenvolvimento intelectual normal, com as seguintes características. Nas palavras dele, né, elas vivem num mundo próprio, num mundo isolado, isolamento socioafetivo, elas têm pouca responsividade aos esforços, às aproximações dos amigos, ainda o isolamento socioafetivo, elas falam muitas vezes na terceira pessoa, referindo a si mesmas, né? Então, alteração da linguagem, e apresentam movimentos rítmicos e automáticos, o que hoje nós chamamos de estereotipias motoras. Né? Tá. Paulo, Oi? vou interromper de novo, desculpe, para a gente ajustar os slides. Você Tá. poderia passar mais um slide? Eu? Não, Tá certo. Isso, agora está certo. Tá certo. Então, essas são as características, vamos dizer que o John Down descreve, então, as crianças de uma maneira muito parecida, como hoje nós concebemos alguns aspectos importantes do autismo, isolamento afetivo, alterações da linguagem, né, e as estereotipias motoras. O próximo slide agora. Nós vamos falar do Leo Kanner agora, que em 1943 ele descreve detalhadamente 11 crianças com autismo, né, nesse artigo que no slide vocês estão vendo, Autistic Disturbance of Affective Contact, né, isso em 1943. Esse psiquiatra, Leo Kanner, nascido na Áustria, mas que emigrou em 1924 para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos ele descreve essas 11 crianças, 8 meninos e 3 garotas, e é uma descrição muito detalhada, muito bem feita. Né? O próximo slide. Então, o que era o autismo para Leo Kanner, em 1943? Né? Eram os sintomas principais, e dizia que as crianças tinham uma inabilidade, uma dificuldade para se relacionar de uma maneira comum com outras pessoas e nas situações normais da vida, ou seja, crianças que não tinham um relacionamento comum, afetivo com as outras pessoas. Isso começava no início da vida, era detectável logo nos primeiros meses de vida, o Leo Kanner fala, e tinha uma espécie de profunda solidão, que ele chamava de solidão autística. Tinha umas relações melhores com objetos, por exemplo, objetos que giram e luzes que acendem, que apagam. Eles tinham mais atração por esse tipo de objetos do que por pessoas, muitas vezes, né? E tinham um desire of sameness, um desejo da mesmice, das coisas não mudarem, né? Uma ansiedade obsessiva, um desejo obsessivo para manter as coisas, as rotinas fixas, né? Então, a gente traduz como um desejo ansioso, obsessivo de manter a rotina fixa. Ele chamou essa condição de inborn autistic disturbance of affective contact, né? É o transtorno autístico congênito do contato afetivo, né? E foi o texto, o trabalho fundador do autismo moderno. Eu só mostrei o John Down porque mais de 50 anos antes, ainda no século XIX, um pediatra inglês que não ficou muito conhecido como quem descreveu o autismo, né?
O trabalho do Kanner foi muito importante. O próximo slide, vocês veem essas várias imagens de uma mesma pessoa, desde bebê, menino, até idoso, é o Donald Triplett. Esse senhor é o primeiro caso da série de 11 crianças autistas que o Leo Kanner descreve. Ele está vivo ainda, tem 87 anos, ele tinha comportamentos desde o começo da vida que os pais estranhavam, uma dificuldade de interação afetiva com os pais não entendiam, né? Ao mesmo tempo, ele tinha uma grande facilidade de decorar textos, né? Ele decorou textos religiosos de muitas páginas, ele recitava isso, ele também tinha uma facilidade enorme para música, né? E as pessoas não entendiam. Ele foi internado num sanatório com 3 anos de idade, mas os pais não se conformaram e retiraram do sanatório e levaram para o Leo Kanner ver em Baltimore. Lá, e o pai dele, na verdade, o pai do Donald Triplett era um advogado que talvez ele seja o criador da noção moderna de autismo, porque ele escreveu um relato de mais de 30 páginas dos comportamentos do filho e entregou para o Leo Kanner, né? Isso facilitou muito, porque lá está toda a descrição do autismo, um pai observando o seu filho pequeno, descreve todos os comportamentos que hoje nós conhecemos do autismo, né? O próximo slide é do Hans Asperger, né? Esse nome Asperger vocês conhecem, da síndrome de Asperger. Ele foi um pediatra também, também austríaco, como Leo Kanner, né? Só que ele não emigrou para os Estados Unidos, ele continuou morando na Áustria e trabalhou na clínica pediátrica em Viena. Em 1944, ele publicou o seu artigo descrevendo também o quadro. O Hans Asperger trabalhou nesse prédio, no próximo slide. Esse prédio é grande, né? Essa é a Clínica Universitária de Viena, né? Onde ele lá dirigiu o departamento que chamavam de pedagogia terapêutica. Era um departamento de psiquiatria infantil, né? Que já era dirigido pelo Hans Asperger. E ele descreveu, né? Nesse trabalho, próximo slide, esse trabalho que está o título aí em alemão, os psicopatas autísticos, né? Na idade infantil, é um trabalho de 1944, é o resumo da tese de doutorado do Hans Asperger, e ele descreve nesse trabalho com muita profundidade 4 crianças com autismo, né? Só que eram crianças com autismo que hoje nós chamamos de alto funcionamento, eram crianças muito inteligentes, crianças que tinham muitas habilidades, né? E que, mas eram diferentes. O Asperger diz que elas pareciam pequenos professores no modo de falar, bem adultizado, né? Com uma prosódia adulta e estranha, né? Ele publicou esse trabalho e ficou desconhecido, porque foi publicado em alemão, numa revista suíça, em 1944. Em 1981, a psiquiatra de crianças, Lorna Wink, a inglesa, ela tem um filho com autismo, ela se interessou, estudou autismo, foi uma importante pesquisadora de autismo. Ela publicou o livro Asperger Syndrome, em que ela introduz para o mundo que fala inglês, o mundo anglo-saxão, a noção, a ideia desse tipo de autismo de alto funcionamento, né, com habilidades de memória, com linguagem preservada, e aí se tornou famosa a síndrome de Asperger. Entretanto, próximo slide, a partir de 2010, alguns historiadores começaram a questionar o envolvimento que o Hans Asperger teria tido com as práticas dos nazistas em relação às crianças com deficiência intelectual, né? Esse livro, à esquerda, vocês veem, Crianças de Asperger, As Origens do Autismo na Viena Nazista, dessa historiadora americana, Edith Schaeffer, está traduzido para o português, e um outro livro em alemão pergunta se Hans Asperger foi um nazista, né? Ele nunca se filiou ao Partido Nazista, ele era muito envolvido com o catolicismo, era um católico bastante
envolvido, né? E ele sempre negou isso, mesmo depois da guerra, mas os historiadores questionam, porque houve em Viena um fenômeno, próximo slide, um acontecimento macabro do nazismo, né? Vocês veem um prédio aí, esse prédio que vocês veem com essas velas enfileiradas na frente, essas são velas que são em homenagem às crianças que foram mortas. Esse era uma clínica de psiquiatria infantil para crianças com deficiência intelectual grave, né, que chamava-se Am Spiegelgrund, né? Esse é o nome que está desse hospital, né? Que na verdade era uma máquina mortífera, né? Porque nesse hospital, durante a Segunda Guerra Mundial, de 1940 a 45, foram assassinadas 789 crianças, né? Num programa que era chamado Programa de Eutanásia de Crianças, que era promovido pelo Estado nazista, né? O governo nazista, o Estado nazista, achava que as crianças com deficiência intelectual deviam ser mortas para purificar a raça, esse tipo de coisa. Quem coordenou esse programa à esquerda foi um médico, Erwin Jekelius, um médico macabro, vamos dizer assim, porque ele era o diretor e ele mesmo assassinou muitas crianças. À esquerda tem o rosto de uma criança, o Félix, que foi assassinado nessa clínica. E à direita eu coloco uma imagem de um bispo. Vocês veem um bispo muito sério, né? Ele parece muito mal, mas ele, na verdade, foi uma das poucas pessoas que se organizou contra esse tipo de eutanásia na época do nazismo. Foram mortos mais de 200 mil adultos com deficiência intelectual, com esquizofrenia, com alcoolismo crônico, né? E no programa de eutanásia, que eles chamavam eufemisticamente do nazismo, e esse bispo sabendo desse programa, ele era um bispo, tinha um prestígio na Alemanha, ele organizou abaixo-assinados e conseguiu bloquear a eutanásia, a chamada eutanásia, que é o assassinato de adultos com deficiência intelectual, através de um movimento em 1941, arriscando a sua vida, né? E embaixo uma outra menina que também foi morta. O Hans Asperger, ele fez encaminhamentos de crianças com deficiência intelectual grave para essa clínica, para o Am Spiegelgrund, né? A questão que os historiadores falam é que era pouco provável que ele não soubesse que as crianças eram assassinadas aí. Ele se defende dizendo, ele já faleceu, o Asperger, né? Mas que ele não sabia que as crianças eram mortas nessa clínica, ele achava que era uma clínica para deficiência intelectual grave. De toda forma, a fama do Asperger ficou está sendo muito questionada por conta desses historiadores, e era pouco provável que ele não soubesse que as crianças eram mortas nessa clínica macabra, né? Bom, ainda na história do autismo, tem uma pessoa como o John Down, também não foi conhecido pela descrição do autismo. Essa senhora, Grunia Efmovna Shukareva, esse nome difícil de pronunciar, essa foi uma das maiores psiquiatras da infância e da adolescência da União Soviética. Ela era ucraniana, nascida em Kiev, e foi para Moscou, e era uma psiquiatra brilhante. E, próximo slide, ela escreveu, em 1926, um artigo em alemão, numa revista alemã importante de psiquiatria e neurologia, descrevendo o que elas chamavam de as psicopatias esquizoides no período infantil. Ela descreve, nesse trabalho de 1926, então quase 2 décadas antes do Leo Kanner, ela descreve 6 crianças de uma maneira muito profunda, muito bem detalhada, que crianças que tinham autismo de alto funcionamento. Ela não usa a palavra autismo, né? Embora conhecesse a palavra autismo, ela usa a palavra esquizoide,
né, baseada no Ernest Kretschmer, um psiquiatra alemão, mas ela está descrevendo claramente o autismo de alto funcionamento. Então, ela, na verdade, ela é muito antes do Asperger e muito antes do Leo Kanner. Ela foi a quem primeiro descreveu o autismo de uma maneira muito detalhada, né? Só que ela publicou, em 1925, ela publicou em russo um capítulo de livro, aí impossível ler, né? E um ano depois em alemão, mas também ninguém lia, muito pouca gente lia fora da Alemanha esses artigos. E ela morreu sem ser reconhecida como realmente a autora que descreveu o autismo, né? Talvez também por ser mulher, ela também não foi tão famosa quanto Leo Kanner nos Estados Unidos. Tem um aspecto da história da psiquiatria que é muito machista também, né? Então, mas a gente deve lembrar agora da Shukareva, que ela descreveu de fato o autismo, né? Passando para a descrição do autismo propriamente dito, o autismo, o TEA, nós descrevemos a partir de 3 dimensões importantes, no meu modo de ver, né? A dimensão social afetiva, ou seja, as dificuldades de interação socioafetiva da criança, dificuldades que surgem no começo da vida, né? A dimensão da linguagem, da comunicação. Então, as crianças com TEA têm uma dificuldade importante no desenvolvimento da linguagem e da linguagem comunicativa, sobretudo, e também o terceiro eixo, vamos dizer assim, as ações e interesses restritos e repetitivos. Tá? Tudo isso deve iniciar muito cedo na vida para a gente considerar como realmente sendo autismo, sendo TEA, né? O início é precoce, é antes dos 3 anos de idade, a criança já apresenta essas alterações, né? Ao próximo slide, nós temos o espectro do autismo, né? O espectro do autismo por isso que hoje nós chamamos transtorno do espectro do autismo, porque vai desde uma forma muito grave de autismo, um autismo não verbal, muitas vezes associado com deficiência intelectual, que pode ser moderada ou grave, e com elementos de organicidade, como, por exemplo, crises convulsivas, epilepsia, né? Esse seria um núcleo mais grave. Depois nós temos um autismo verbal, a criança que já consegue adquirir linguagem verbal, em maior ou menor grau, um autismo de alto funcionamento ou de melhor funcionamento, e o que ficou conhecido como síndrome de Asperger, que eu proponho que seja rebatizado, por conta do Asperger ter todo esse possível envolvimento com o nazismo, e a senhora Shukareva, a doutora Shukareva, por ter trabalhado em Moscou, né, e não nos Estados Unidos, não num centro ocidental de medicina, ficou desconhecida, mas ela que descreve esse tipo de autismo, seria o correto chamar de síndrome de Shukareva, e não de síndrome de Asperger, né? O DSM-5, no próximo slide, ele propõe uma maneira diferente, não nesses tipos, como eu mostrei no slide anterior, mas fazer um estadiamento por nível de gravidade em 2 dimensões, né? A dimensão da interação, da comunicação social, né? E que vai de um nível mais leve até um nível mais grave, que é nível 1 a nível 3, né? E a outra dimensão do comportamentos restritivos e repetitivos, que também iria de um nível 1 até um nível 3, que é a criança mais grave, que necessita de um suporte ambiental muito forte, né? A gente não sabe, essa é uma dúvida que eu tenho, se esse estadiamento proposto pelo DSM-5, se isso vai colar, né? Porque também muitas coisas que o DSM propõe, né, como o diagnóstico multiaxial lá do DSM-3, não colou e foi retirado agora do DSM-5. Eu não sei se esse estadiamento vai colar. Ele é interessante, eu acho interessante, mas pode ser que não cole, né? Só comentando alguns dos sintomas da psicopatologia central do autismo, do TEA, né? A dificuldade da interação socioafetiva, como eu falei, a interação com pessoas revela distintas dificuldades no TEA. Essas dificuldades são vistas já no início da vida
desde antes dos 3 anos de idade. Pode haver atraso ou ausência do sorriso social, que o bebê já de 1 mês e meio, 2 meses, já começa a apresentar o sorriso social, do aconchego do bebê no colo da mãe, que a mãe percebe que a criança como não se aconchegasse no colo dela, né? Também o contato visual, que é um aspecto central da interação socioafetiva. O contato visual pode ser deficitário, pode ser pouco contato visual, né? Contato visual de uma criança pequena, de um bebê, com um adulto que cuida dela, é muito forte, né? É a primeira entrada do contato humano entre duas pessoas que se encontram, é o contato visual. E muitas vezes as crianças e até os adultos com autismo evitam esse contato visual por motivos que a gente ainda não entendeu bem, né? Porque é algo que é muito primitivo, muito básico na interação entre duas pessoas. As crianças e adolescentes e adultos com TEA têm muita dificuldade no contato visual. E a dificuldade, quando a criança vai crescendo, de reciprocidade socioemocional. Existe uma série de sutilezas na interação entre as pessoas, entre duas pessoas, essa interação básica, né? Que de uma troca constante que nós nem nos damos conta, as pessoas não se dão conta, mas elas existem, a reciprocidade socioemocional, e que a pessoa com TEA muitas vezes não apresenta. Então, também esse pode ser um aspecto muito importante na psicopatologia do TEA. Depois, a área de linguagem, né? Que eu acho que eu gosto mais de separar da área de interação socioafetiva, embora o DSM-5 junte, porque eu acho que tem muitos aspectos importantes na linguagem e na comunicação no autismo, né? As crianças podem não desenvolver a linguagem verbal, ou a desenvolve com atrasos e peculiaridades. Então, as crianças com TEA não verbal, né? Quando desenvolvem, elas podem ter peculiaridades, como um uso de pronomes alterado, né? Usa o eu como se fosse você, o você como se fosse eu, né? Chama a si mesmo na terceira pessoa, né? Tem dificuldades com a chamada linguagem dialógica, ou seja, muitas vezes as pessoas, as crianças com TEA, desenvolvem uma linguagem, compreendem palavras, compreendem frases da mãe, do pai, né? Mas tem uma dificuldade de estabelecer uma linguagem dialógica, em que há uma troca dinâmica no contato de duas pessoas através da linguagem verbal, né? As pessoas com autismo de alto funcionamento, elas geralmente têm uma linguagem normal, ou muito próxima da normal. A linguagem no autismo de alto funcionamento, ela é normal do ponto de vista semântico, conhece um vocabulário bom, sabe usar o vocabulário, gramaticalmente correta também. Então, é desenvolvida a linguagem semântica e gramatical, mas com peculiaridades muito importantes no campo da prosódia, ou seja, nas inflexões, no canto da linguagem, que pode ser relativamente monótono ou estereotipado, parecendo com personagem de desenho animado, né? E dificuldades que nós chamamos, do ponto de vista linguístico, de dificuldades pragmáticas, ou seja, do uso da linguagem no contexto social correto, né? A linguagem que nós usamos no dia a dia, na nossa vida, ela pressupõe, o emprego da linguagem pressupõe um domínio intuitivo, né? Que nós utilizamos na conversa, né? Estabelecer uma conversa com uma outra pessoa e pressupõe sentir, perceber o que o outro está pensando, usar ironia, usar metáforas, que muitas vezes esses aspectos da pragmática da linguagem são difíceis na pessoa com TEA, né? E, finalmente, o
o terceiro núcleo são os interesses restritos e desconforto com mudanças, o sameness, né, que é muito importante no TEA, de modo geral, muito frequente, muito importante. Muitas vezes há um hiperfoco, uma fixação em alguns pontos, em alguns aspectos, seja de um desenho animado, de uma musiquinha, de algo que a criança ouve ou vê, uma hiporreatividade de estímulos sensoriais também é um aspecto importante, difícil de a gente colocar em algum ponto, mas é importante. A criança não gosta, a criança com TEA, muitas vezes no aniversário, quando cantam parabéns a você, ela tampa os ouvidos, né? Então, porque aquele ruído incomoda muito, ou passa uma moto na rua, na frente da casa, ela fica muito incomodada, liga o liquidificador, fica muito incomodada, né? Também os movimentos estereotipados são muito clássicos do autismo, o flapping, bater as mãos assim como se tivesse uma borboleta batendo as asas, o balanceio do tronco, andar nas pontas dos pés, fazer estalidos ou ruídos com a boca, e a ecolalia. São fenômenos assim importantes no TEA. Sobre a ecolalia, eu só peço um pouquinho de atenção, porque é um fenômeno que a mim me intriga muito, né? Nós temos a ecolalia imediata, quando a pessoa repete as últimas palavras do interlocutor, e a chamada ecolalia tardia, que a gente vê mais no TEA, inclusive, né? Mais do que em outras condições, quando a criança repete uma palavra que ela ouviu minutos atrás, às vezes horas atrás. Às vezes ela repete à tarde, quando ela vai à consulta, algo que ela ouviu de manhã, ou que ouviu no dia anterior, uma ecolalia tardia, né? A ecolalia é muito frequente no TEA, até 75% das crianças que têm linguagem, né, TEA com linguagem, apresentam ecolalia, e alguns autores acham que é maior, inclusive, esse percentual, então é muito frequente a ecolalia, né, em algum momento da vida da criança. A ecolalia tende a melhorar quando a linguagem funcional e dialógica melhora no TEA, né? E eu trago um trabalho que eu achei muito interessante, fascinante, é um trabalho publicado agora em 2017 por Shields, né, nos Estados Unidos. Eles estudaram, esse grupo estudou 17 crianças surdas com TEA, né? E dessas 17 crianças, 7, ou 41%, apresentavam ecolalia, mas eram surdas, elas não falavam. Sim, elas apresentavam ecolalia dos sinais linguísticos, né? A linguagem nos Estados Unidos, assim como no Brasil, há uma linguagem, né, de sinais bem desenvolvida, Libras no Brasil, né, a linguagem brasileira de sinais. Os Estados Unidos tem uma linguagem desenvolvida lá de sinais, são sinais gestuais, né, que a criança fala com esses sinais gestuais. A ecolalia nessas crianças surdas era uma ecolalia dos sinais, mostrando que o fenômeno da ecolalia, pelo menos no TEA, no autismo, é um fenômeno não específico da linguagem verbal sonora, da fala, mas um fenômeno da linguagem mesmo. É uma repetição automática, estereotipada, né, da fala, seja ela sonora, né, ou seja ela através de sinais gestuais, como é no caso da linguagem das crianças surdas, né? A ecolalia não ocorre em crianças apenas no TEA, né? Ocorre também nos transtornos específicos do desenvolvimento da linguagem. Essas crianças também podem apresentar ecolalia, crianças com deficiência intelectual, crianças cegas também pode-se observar em algumas crianças cegas ecolalia, e também no transtorno de Tourette, Gilles de la Tourette, é típico a apresentação de ecolalia. E isso é ecolalia em transtornos do neurodesenvolvimento. Nós temos ecolalia em transtornos de neurotrauma, de neurodegeneração, né? Que é ecolalia na esquizofrenia catatônica. A esquizofrenia é difícil a gente classificar como do desenvolvimento ou um processo de neurodegeneração, né?
tem um componente de neurodesenvolvimento na esquizofrenia, mas nas afasias, por exemplo, após acidente vascular cerebral, é relativamente comum a afasia, sobretudo no hemisfério esquerdo, né? Você tem, nas afasias, você tem ecolalia, em afasias transcorticais, em afasias também na região perissilviana, na região temporal e frontal, né? Você pode ter afasias e ecolalia nessas afasias. E nas demências, você pode ter também ecolalia, demência de Alzheimer, por exemplo, né? A ecolalia nas demências estão mais ligadas a alterações frontais, né? Na área do cíngulo anterior, em áreas médio-frontais, e também em áreas subcorticais. Então, nós não conhecemos exatamente a neuropatologia da ecolalia. A ecolalia é um fenômeno, vamos dizer assim, neuropatológico, é um fenômeno de uma alteração ou do desenvolvimento neuronal ou de um processo de degeneração, ou de lesão ou degeneração do cérebro. Mas exatamente, ela ocorre em diversos quadros em que há essa alteração cerebral, né? O próximo slide é um pouco sobre a pergunta como é a mente de uma pessoa com TEA, né? E um dos aspectos interessantes nos últimos 30 anos é que se descobriu que as pessoas com TEA têm uma dificuldade muito específica na chamada teoria da mente, ou seja, de perceber que o outro tem uma mente separada dela e uma mente que é não apenas separada, é autônoma e tem desejos, ideias, valores, intenções completamente diferentes de mim, por exemplo, né? Ou seja, eu concebo que o outro possa ser uma pessoa tão diferente e com um funcionamento cerebral, mental, autônomo, né? Essa teoria da mente é algo que cresceu muito nas últimas décadas, existem um volume enorme de pesquisa, foi descrito primeiramente em pesquisas com animais, com chimpanzés, pelo David Premack e o Guy Woodcliff, que são dois primatólogos, e depois viram que também os humanos também têm a questão da teoria da mente, é mais importante, inclusive, para os humanos do que para outros animais, né? E tem sido visto que uma boa parte das pessoas com TEA tem dificuldades na teoria da mente, assim como pessoas com esquizofrenia também têm bastante dificuldade com teoria da mente. Eu vou agora, passando para parte final da aula, falar sobre fenômeno Savant e um pouco sobre música e autismo, né? Que me parece bem interessante para completar essa psicopatologia do autismo. O fenômeno Isso. Savant. Mais 5 minutinhos. Tá. Estamos na fase final. O fenômeno Savant foi descrito já no século XVIII pelo médico americano Benjamin Rush. Vocês veem aí um quadro dele. Ele foi um dos que assinou a independência, a Carta de Independência dos Estados Unidos, e ele descreveu, em 1789, o caso desse senhor Thomas Fuller, que era um escravo que tinha uma capacidade de memória impressionante. Ele publicou um artigo sobre a capacidade dele, perguntando a ele quanto tempo, quantos segundos viveu uma pessoa com 70 anos de idade, 17 dias e 12 horas. Ele respondia em 1 minuto e meio, 2 trilhões, 210 bilhões, 500 milhões e 800 segundos, ou seja, um cálculo absurdo, né? E era uma pessoa que tinha, aparentemente, uma deficiência intelectual, mas que tinha, provavelmente, um autismo já lá no século XVIII, né? Esse próximo slide, o Darrell Treffert, é o maior estudioso no mundo de fenômeno Savant, é um psicólogo americano, e muito a gente deve a ele tem estudado isso profundamente nas últimas décadas, né? E o fenômeno Savant, que foi descrito pelo John Down, o próximo slide, e estudado pelo Darrell Treffert, tem essa peculiaridade de ilhas de genialidade, né? E uma memória extraordinária. Geralmente, isso é comum em vários tipos. Existem fenômenos Savant divididos em 4 categorias: habilidade Savant, essas ilhas de genialidade na música. Então,
pessoas com ouvido absoluto, tocam um instrumento sem ter estudado, trocam um instrumento muito bem, né, sem ter um estudo formal, né, tem habilidades em cálculos matemáticos, habilidades mecânicas, visoespaciais, de fazer construção, né, de cubos e também nas artes, no desenho e na pintura, né? Quem tem o fenômeno Savant, o próximo slide, o fenômeno Savant é concentrado em pessoas com TEA, uma em cada 10 pessoas com TEA tem alguma habilidade Savant, né? Alguma dessas habilidades impressionantes, geralmente associadas à memória, às artes, né? E dos casos de Savant descritos, cerca de 50% tem TEA. Outros savants, crianças com deficiência intelectual sem TEA, podem ter o fenômeno Savant. Crianças cegas podem ter esse aspecto Savant na música, e após lesão cerebral, na demência frontotemporal, pessoas com demência frontotemporal pode aparecer no período da velhice a habilidade Savant, como pintar muito bem uma pessoa que nunca pintou e desenvolve uma demência frontotemporal. Também ela é mais frequente em meninos do que em meninas. Esse é um caso, rapidamente, o primeiro caso modernamente descrito da Nadia Chomin, uma menina que morava na Inglaterra, né? Tem 2 livros, ela foi muito estudada por essa psicóloga Lorna Self, publicou 2 livros importantes. Essa é a única foto da Nadia Chomin, que faleceu agora em 2015, com 48 anos. Ela tinha um autismo bem caracterizado, né, e dificuldades intelectuais também, uma deficiência intelectual, né? E aqui, só para vocês verem no próximo slide, é o desenho de crianças neurotípicas, né? Crianças com 14 meses que só fazem rabisco, com 2 anos muito simples, com 4 a 5 anos uma pessoa também muito simples, 7 a 9 anos já melhora, e com 9 a 11 anos aí pré-adolescente já faz um desenho melhor, que eu não consigo fazer nem o desenho da criança de 7 a 9 anos, eu tenho dificuldade, mas isso são das crianças neurotípicas, né? A Nádia, por exemplo, com 5 anos, ela desenhou esse cavalo, que surpreendentemente, um cavalo com movimento, perspectiva, desenhos fabulosos, né? Esses galos que ela desenhou, o próximo slide, com 6 anos, maravilhosos também, de uma expressão incrível. E o próximo slide, esse cavaleiro, cavaleiro no cavalo, também um desenho fantástico, com 6 anos e 5 meses, né? O próximo slide é do Stephen Wiltshire, também uma pessoa com autismo, né? Que foi diagnosticado autismo quando ele tinha 3 anos, com 5 anos ele já começou a desenhar, tinha um interesse muito grande por carros, depois, com 7, 8 anos, tinha interesse por paisagens urbanas, e com 9 anos ele foi adquirir linguagem verbal. Tá certo? Então, ele aprendeu muito antes a desenhar. Esses são os desenhos que ele faz de Nova York, de Londres, ter sobrevoado com um helicóptero, ele faz um desenho perfeito. Esse é um desenho dele, o próximo slide, de Londres, maravilhoso, né? Por que ocorre o fenômeno Savant? Né? Como explicar esse fenômeno Savant? Primeira hipótese, lesões, disfunções do hemisfério esquerdo produziriam uma compensação do hemisfério direito. Não é muito bem feito mais. Segunda hipótese, um processamento focado em detalhes e uma dificuldade de integração, uma coerência fraca ao lado de uma função perceptiva muito aumentada. E a terceira hipótese, que eu acho a mais plausível, é a teoria da hipersistematização. A pessoa, principalmente com autismo, tem uma atenção muito grande em detalhes, consequência de uma hipersensibilidade sensorial marcante, uma atenção nos detalhes dirigidos para detectar regras. Então, se P, então o Q, ou seja, qualquer regra ele vai captar, tem um talento, então, em identificar padrões e em domínios sistematizáveis, né? E o talento em TEA começa, então, esse talento do savantismo, né, no TEA, começa com um nível sensorial muito focado, muito aprofundado, inclui uma marcante atenção em detalhes e culmina com uma hipersistematização. Isso produziria o fenômeno Savant. Me parece uma hipótese bastante plausível, né?
Há alguns mitos sobre o savantismo, que as habilidades savant não mudam ou tendem a desaparecer com o tempo. Não é verdade, elas permanecem, né? Que as habilidades savants perdem se houver desenvolvimento da linguagem, de habilidades sociais. Não, muitas pessoas com savant não perdem, né? E que têm apenas as habilidades savants, apenas habilidades de memória repetitiva, que não são criativos. Não, eles podem ser muito criativos e que representam curiosidades exóticas sem utilidade para seus portadores. Então, eles podem ser muito úteis, né? Aqui, só falar da neurodiversidade. Paulo, vamos concluir. Vamos concluir. A Judy Singer é uma socióloga que introduziu essa ideia de neurodiversidade. Ela mesma tem autismo, né? Eu vou passar rápido da música e TEA. As pessoas com TEA têm mais habilidades para música. O John Down já descreveu isso, né? A Chucareva também, dos seus 6 casos, 3 apresentavam um talento especial. O próximo, Kanner, também descreveu das 11 crianças, 6 tinham habilidades musicais especiais e o Asperger também, né? Isso é confirmado nas pesquisas mais recentes, tá? Eu trago o próximo slide sobre também um escravo que foi um grande músico, Blind Tom, e compôs muitas coisas. Ele era cego e autista, e finalmente esse rapaz japonês, que também é um grande compositor musical, tem um autismo grave, com epilepsia, deficiência visual, coordenação física limitada, né? E tem compôs músicas fantásticas, é um grande compositor musical. Era isso, gente. Muito obrigado. Desculpa pela fazer um pouco corrido no final. É isso. Muito obrigado. Foi brilhante, nós que agradecemos aí esse brilhantismo, essa história toda que você trouxe, né, sobre o autismo. Nós vamos abrir para algumas poucas perguntas por conta do horário. E Perfeito. Eu no horário aí. Tinha visto uma pergunta em que uma pessoa do público perguntou qual é a diferença entre o savantismo e o autismo de alto rendimento. Uma pergunta muito boa, para deixar mais claro. O fenômeno savant é um fenômeno descrito por si só. São essas habilidades incríveis, por exemplo, na pintura ou na memorização de números, memorização de datas, né? Ou na música, né? Ele é muito frequentemente estar associado ao autismo e ao autismo de alto funcionamento. Mas ele pode ocorrer também no autismo grave, como a gente viu naquele compositor, aquele garoto japonês, que tem muita dificuldade com linguagem, tem pouca linguagem verbal desenvolvida, e ele tem uma habilidade musical savant, né? Então, autismo grave, não é de alto funcionamento, mas ele tem habilidade savant. E a habilidade savant pode ocorrer em pessoas que não têm autismo, né? Que eu falei, com deficiência intelectual, na demência frontotemporal, você pode encontrar habilidade savant. Ela é mais encontrada no autismo, é onde mais se encontra no autismo, mas pode ser independente do autismo. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Nós temos uma atividade agora às 19h, e se você puder continuar com a gente ou voltar por volta das 8h30 e a gente continuar com o debate, que tem muito mais perguntas para você, só para a gente não atrasar outra atividade. Tá bom. Mas foi então, excelente, foi muito bom. Tá ok. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Até 8h30. Um beijo, um beijo.